Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Muito obrigada, sua linda, por ajudar e colaborar com a produção do canal. Suziane, idade 23 anos, modelo. Apesar de nova, eu sempre fui muito independente e sabia me virar. Tanto que eu já estava na Índia e trabalhando. Não foi uma coisa que eu conversei com ele quando eu estava no Brasil e decidi ir para a Índia por causa disso. Na verdade, a minha mãe já trabalhava nessa área de modelo e eu já viajava como modelo para vários lugares e acabei me dando muito bem na Índia. Infelizmente eu tenho que falar isso, mas a minha pele era um pouco mais clara. E aí eu conseguia muito mais trabalho do que as próprias mulheres que moravam lá, porque eles acham, né, a nossa pele muito mais bonita, muito mais atrativa quando é clara. Eu fiz um teste, eu já tinha viajado para outros lugares, trabalhando como modelo, China. Eu comecei a trabalhar lá que eu não parava mais. Só que a galera, eu não sei, a Índia todo mundo tem uma ideia de sujeira e tal, e eu não vou mentir, é uma confusão, um monte de gente na rua, trânsito, buzina, barulho, homem te olhando, te desejando, isso é verdade. Só que às vezes as pessoas pensam que a vida de modelo ela é glamourosa, e eu sempre passava a verdade sobre essa vida lá. Às vezes eles não me davam comida, às vezes vivia à base de água e semente, fazia muitas fotos e eram horas e horas, uma carga bem pesada, né? E às vezes dormia, já tinha que ir no outro dia, e eram várias poses, você ficava meio que no automático, assim, fazendo as poses de tanta roupa e coisa que tinha para fazer em um dia só e que a gente tinha que dar tempo, e não se ganhava super bem. Eu gostei muito de ficar na Índia, independente desse caos todo. O que me fez me prender lá, e nessa área eu conheci o meu namorado, que era um indiano, mas era um cara super moderno. Para vocês terem ideia, ele nem morava mais com a família, e assim que a gente começou a namorar, ele deixou a gente viver juntos, assim, sem problema nenhum. Eu morava com ele e mais um amigo e não tinham grandes questões. Eu tive relações com ele, eu conhecia a família dele, as festas de comemoração eu sempre estava com a família dele, ninguém nunca me julgou. Eles admiravam por ele ter conseguido uma menina de pele mais clara. Se foi por viagens ou não que eu fazia para outros países também para fotografar. E eu não sou aquela modelo fashion, tá, gente? Eu tô falando que eu sou aquela modelo de roupa de loja, que você tem, sei lá, mais de 50 araras para fotografar, um monte de roupa para ir para catálogo. E ele trabalhava nessa área também, mas na questão de produção de evento. Então a gente começou que não se encontrava muito. E eu percebi que ele foi se esfriando e aos poucos eu entendi que ele estava com outra mulher. E ele simplesmente quis terminar. Eu terminei, fiquei muito mal. Mas aí comecei a correr, a ir mais em festas, a conhecer outras pessoas. E nisso, depois de um tempo, não deu muito certo com essa mulher que ele me trocou. Ele quis voltar pra mim e eu não aceitei. De pirraça, eu queria mesmo esfregar um outro cara na cara dele. E aí foi que eu entrei nesses aplicativos, né? Mas não foi aí também que eu encontrei esse indiano, não. Eu encontrei ele numa festa de luxo, que tinha muitas modelos, produtores, cantores famosos, que só depois de muito tempo que eu fui convidada, porque era algo bem VIP mesmo. E o que acontece? Antes de eu namorar esse cara, eu não tinha ideia de querer casar, ter filhos. E ele criou isso na minha cabeça de um jeito que eu vi que, na verdade, eu queria muito isso, eu só não sabia como era, não sabia que me fazia bem, porque ele veio com uma coisa de apresentar pra família e depois noivado, e eu participei de casamentos onde eu vi como era toda a comemoração, e ele era um cara que tinha dinheiro, então era tudo do bom e do melhor, do mais bonito. Eu criei na minha cabeça de que a gente ia casar. E como isso não aconteceu, depois parece que ficou um vazio, assim, e uma coisa que, tipo, tá, eu quero ter meu trabalho, eu já ganho dinheiro como modelo, mas eu também quero ter o meu parceiro ali.
Só que eu fui buscar entender que do jeito que eu tinha feito, porque ele abriu pra mim que ele era um indiano moderno. Do jeito que ele colocou, que a gente podia, ele morava na casa do amigo, então eu podia ficar lá com ele na casa do amigo, e a família me recebeu super bem, então eu achei que não tinha problema nenhum. Assim, mesmo ele sendo um indiano moderno, a mulher que ele vai casar, ele não ia morar junto na casa do amigo. Ele não ia ter relações da forma que ele teve comigo. Mesmo eu ainda sendo uma mana de pele clara, ele fez ali algumas coisas que eram sinais que culturalmente na Índia eu não seria a esposa dele. Ele estava aproveitando o momento com uma menina bonita, porque com certeza ele tinha uma outra menina já na cabeça, que foi a segunda que não deu muito certo, mas que ele fez tudo certinho. Ele jamais morou com ela, ele ia fazer todas as questões do casamento, é porque, tipo, pra ela, ele ainda era pouco financeiramente falando. Foi o que eu descobri através de fofoquinhas e conhecidos que a gente tinha em comum. Então eu sabia que o próximo indiano que eu ia querer ter como parceiro, e agora eu queria que fosse lá e eu queria esfregar na cara dele, e viria com essa ideia de casamento, iria me cortejar primeiro com presentes, com saídas, mas não ia ter beijo, não ia ter relação logo de cara, igual eu fiz com ele. Eu comecei a conversar assim online com vários indianos e era uma doideira, porque mesmo sem me conhecer, eles já queriam me mandar coisas e firmar o relacionamento. E eu falava pra eles que eu tava na Índia, e eles não estavam nem aí. O início era assim, me manda o seu endereço, não importa se no Brasil, aonde for, que eu vou te mandar coisas. Teve um que quis até que eu conversasse com a mãe dele no vídeo, sem ter me conhecido antes. Então eu achei um pouco estranho, porque era muita bajulação. Mas aos poucos, conversando com a galera de lá, eu vi que era cultural isso. E fiquei super envergonhada de ter namorado um indiano da forma que eu namorei, que era totalmente errado, porque o cara nunca tinha me dado, era nada. Teve um que tava tão desesperado e tão carente que ele simplesmente queria me mandar os números do cartão de crédito dele pra eu usar. Olha, fica pra você, compra o que você quiser. Assim, já é como se fosse, sabe, a gente vai casar e aí você pode usar as minhas coisas. Enfim, mas eu não conheci o Arju em nenhuma dessas partes. Na verdade, eu fiquei surpresa de ter sido convidada para uma festa que era muito de luxo, assim, em Mumbai, porque tinha atores, tinha uma galera famosa e uma galera de eventos de produção. E nesse lugar que eu dei de cara com o Arju, a gente ficou se olhando de longe. Eu já tava super feliz, que era uma festa VIP, super difícil de conseguir ser convidada. E ele trocava olhares, mas não se aproximava. Só mais no fim da festa que ele veio conversar comigo, se ofereceu para me levar em casa. E eu pensei que poderia ser muito isso, já que eu tinha que ser a santinha do rolê. Mas no fim acabei cedendo, ele me levou em casa, não aconteceu nada. Ele só me deixou na porta de casa, pegou o meu telefone e foi embora. Arjun, idade, 32 anos, produtor. E aí que nós começamos a sair e conversar, mas não foi logo de início. Primeiro ele quis manter um contato online, mesmo estando na mesma região que eu, e eu não entendia muito isso. Aos poucos ele foi me explicando que, na verdade, ele era pobre, né? Ele era de uma casta menor, nasceu assim. E aí você não pode mudar a casta. Nisso não quer dizer que você não pode se esforçar e crescer financeiramente. Mas eu não sabia por quais recursos que um cara dessa condição poderia crescer e continuar mantendo a casta dele baixa, porque você não muda a casta. Você nasceu assim, você vai ser sempre assim. Você vai ser sempre daquela casta. Então, o que acontece? Ele dizia que ia visitar a família, onde era uma região mais humilde, que ele ajudava e que ele sempre tinha que estar em contato, porque ele estava crescendo aos poucos aqui. E que ele também tinha sido convidado a primeira vez para aquela festa de luxo e estava muito feliz, só não sabia que ia ter um resultado tão positivo de encontrar, e aí ele já falava que era a esposa da vida dele, que era eu. Mas ele falava brincando, eu ria e ele ria, e a gente não trocava nenhum tipo de coisa errada online também não.
Conforme ele foi me contando a história de vida dele, né, e como ele foi crescendo financeiramente, ele disse que começou tentando vender tênis da onde ele estava, e era muito difícil, porque ninguém queria fazer contato, já que ele era de uma casta menor, e que era quase impossível ele ter conseguido evoluir financeiramente. Ele não era milionário, nem rico, mas estava num padrão assim que em pouco tempo, com certeza, ele iria se tornar rico. E que nesse momento, sim, ele estava procurando alguém para ficar com ele o resto da vida. E que ele tinha se encantado por mim, apesar de ter medo por eu ser muito bonita, ser modelo, e ele disse que eu sabia que eu teria acesso a caras milionários, a caras que me dariam muito mais coisas. Mas ele começou esse tratamento que seria o jeito certo que me falaram que o indiano iniciaria um relacionamento, que era me dando presentes. Então ele mandava coisas para mim, perguntava o que eu precisava, e tudo isso antes mesmo de me encontrar, porque ele disse que nesse exato momento, depois da festa, ele tinha que ir para essa região mais humilde, resolver umas coisas de família, e que então pela distância ele queria manter o contato e queria ter certeza de que eu não iria sair, conversar com outro. Então fazia todo esse jogo de conquista, né? Que é o máximo que se pode fazer à distância. Nisso eu fui começando a ficar ansiosa, porque ele me falava coisas bonitas, ele me mandava tudo que eu precisava. Às vezes eu tava sem alimentação no dia e só ia receber depois de tantos dias, e aí ele me mandava dinheiro para alimentação. Então eu tava muito ansiosa de conhecer ele e firmar isso de verdade, porque eu fiquei com aquele pé atrás de que ele também poderia estar mentindo, poderia estar me enrolando, e eu tava ali me apaixonando na conversa, na chamada de vídeo que a gente tinha. Só que com medo, porque eu não sabia se o que ele estava fazendo era só para ter uma noite comigo ou se ele realmente queria algo sério. O Arjur, o perfil dele era daqueles pobres, bonitos, que a gente se apaixona e que aí a gente fica super em dúvida: ai meu Deus, vou pra minha vida por causa que ele é todo envolvente e saliente, ou vou fechar os olhos e vou encontrar um cara mais ou menos, mas que me ajude financeiramente. Ele não mostrava isso, ele mostrava um padrão estável financeiro que estava em ascensão. Eu tive uma primeira red flag que eu relevei, que foi que a partir do momento que ele começou a me mandar as coisas, que a gente começou a conversar, ele queria saber onde eu estava a todo momento. E aí eu queria dar uma fugidinha, porque eu ainda não tinha certeza do que ia acontecer ou não ao vivo, para onde queria levar essa situação. E a minha amiga tinha me chamado para uma outra festa, que também era igual a essa festa de modelo que eu tinha ido. E eu tentei dar um perdido nele e falar que não ia, mas acabei indo. E ele ficou sabendo. E aí ele ficou assim, furioso, falou: não, eu vou dar um jeito de voltar amanhã, ou no máximo depois de amanhã, porque a gente tem que se encontrar, porque eu quero que você entenda que é verdade, eu não estou flertando com você, a gente vai ficar juntos. Eu quero que você seja minha esposa, eu só quero saber se conversando isso vai funcionar mesmo, porque a minha cultura é muito diferente da sua, mas eu sou encantado por você e eu não quero perder você pra nenhum cara na face da terra. E aí depois ele ficou bravo. Primeiro ele fez esse, né, love you. Depois ele ficou bravo, gente, que parecia um cangaceiro que ia tirar assim, sabe? As armadilhas, tudo pra cima de mim, e ia acabar comigo se eu saísse do apartamento por alguma coisa, sendo que eu tinha os meus trabalhos e que ele era ok em que eu saísse pra trabalhar. Bom, essa confusão acho que durou uma semana, porque ele falou que vinha um dia depois, outro dia, mas não veio não. Ele veio me encontrar depois de uma semana. Mas para quem tinha falado que só iria aparecer aqui depois de 1 mês, 2 meses, que eu não ia aguentar muito tempo essa pataquada online, eu achei que ele conseguiu agilizar as coisas para me ver. Então, no fim, eu ter ido na festa só deu uma chacoalhada nele para entender que eu teria outras opções e para ele vir resolver isso logo. E as meninas que eu conversava falavam que ele estava tendo as reações de um indiano que realmente queria alguma coisa séria. A partir do nosso primeiro encontro, que não tocou na minha mão, não beijou nem nada, e nem tentou, porque elas falaram: olha, se ele tentar é porque ele já tem o objetivo de não querer algo sério com você, você já cai fora se ele tentar. Ele não tentou, não se aproximou, ele só vinha mesmo com presentes, queria marcar restaurantes caros, me levar para lugares bonitos, e aí tinha alguns dias que ele queria ficar comigo, só que eu tinha trabalho, e ele simplesmente falava: qual é o valor que você vai receber nesse trabalho?
eu coloco na sua conta pra você ficar comigo. Depois, em um momento que a gente tava juntos, eu comecei a ver que ele mexia muito, muito no celular. E era de um modo que eu não conseguia ver quem era. Eu fiquei com isso na cabeça, guardei pra mim. Quando ele veio com a história de que ele tinha certeza, que queria ficar comigo mesmo, que se eu aceitaria casar com ele, porque ele não iria namorar. E eu lembrei dessa questão, acho que já tinha passado uns 2 meses. E aí eu falei pra ele, olha, eu vi que você fica o tempo inteiro no telefone e me incomodou muito. Eu até gosto de você, até penso que posso ter alguma coisa, mas eu queria saber isso do telefone primeiro. Queria ver se você era uma pessoa sincera de me contar que tava falando com outras mulheres, porque eu percebi que eram muitas mensagens e que não poderia ser só trabalho. E eu lembro que ele riu e falou, eu acho que eu não te contei, mas eu tenho uma família grande que eu cuido no interior. E eu tenho várias irmãs. Então, cada hora uma irmã tá precisando de alguma coisa e me manda mensagem. E aí eu dei uma risadinha assim, sem graça, falei, então eu posso ver? Gente, eu não sabia falar indiano. E a gente conversava em inglês. E eu trabalhava lá em inglês. Ele me mostrou e, assim, as fotos eram mesmo assim, uma fileira de mulheres. Era uma a cara da outra e a cara dele. Não tinha como eu falar que não era irmã, mas mesmo assim eu fiquei desconfiada. Ele percebeu e falou, tá, então você quer que eu faça uma chamada de vídeo com elas, com a minha mãe, pra você entender que não tem nada de errado? E eu falei, quero, mesmo não sabendo indiano. E aí, essa chamada de vídeo foi muito estranha, porque elas ficavam sérias, elas não estavam super bem tratadas. Ele deu a desculpa de que porque elas foram criadas assim, e elas queriam viver desse jeito, elas se sentiam bem assim. Não se sentiam bem com muita coisa, ainda mais lá que ninguém olhava, que ninguém usava, que não era referência, que não era certo, que iam ficar, tipo, parecendo muito parecidas, enfim, mulher aberta. Mas assim, elas só respondiam assim do rosto pra cima, também não dava muito pra ver o que elas estavam vestindo. Mas era uma maquiagem de mau gosto, ai, eu não gostei. E elas eram sérias, elas não sorriram pra mim. Ele nem chegou a traduzir o que elas falavam, só o oi. E tinha um estranhamento assim no vídeo. E ele me falou que era porque, como eu não tinha sido apresentada, né, como a pessoa que ia casar com ele, então elas me viam como uma mulher ali qualquer, que talvez pudesse querer alguma coisa errada, que talvez não fosse de boa índole. Apesar que aí ele foi contando, mais ou menos, me apresentou primeiro como uma amiga, e que elas ficaram assim com o pé atrás por isso, aquele olhar, por isso tão rápido, nem deram atenção, nem quiseram conversar, foi só um oi, já foi passando de uma pra outra e pra mãe. E não teve nenhuma conversa de 10 minutos com nenhuma delas, até porque parecia que elas estavam muito ocupadas com outra coisa. Ele me disse que elas tinham uma rotina muito maçante, de cuidar da terra, de cuidar do lugar, de cuidar da casa, que elas gostavam disso, mas que também tinham um objetivo de um dia trabalhar e conseguir vir para essa parte mais moderna, e que ele estava trabalhando muito para que isso acontecesse. Que 2 irmãs dele já tinham vindo para cá, já estava na verdade em outro país até, e que um dia ele iria me apresentar. Dia esse que nunca chegou. A coisa foi caminhando para que a gente ficasse junto e para que a gente casasse. E ele já tinha organizado praticamente tudo sobre isso. Ele só me mostrava e dizia que tinha que ter uma visita e conversa com a família dele. Mas eu tinha entendido que ele estava organizando isso para a família dele vir para um lugar mais acessível, para firmar aí esse acordo, casamento, que com eles é assim. Mãe tem que concordar, o pai tem que concordar. E eu ficava com medo de, tipo, ai meu Deus, será que ela vai olhar e não vai me aceitar porque eu sou modelo ou alguma coisa assim? Ele, não, essa parte já tá toda certa, é só confirmar mesmo ao vivo. Então, ele já me tratava ali como noiva. E a gente tava se segurando muito, sabe? De beijar, de ter alguma coisa. E quando parecia que tava tudo certo, chegou um momento que a gente ficou junto que eu falei, ai, poxa, já tá tudo certo. E ele também, acho que não tava aguentando muito, e aí a gente teve a nossa primeira relação
antes de casar. Eu fiquei com muito medo depois que aconteceu, porque eu falei, nossa, agora pode ser que ele encerre isso de querer casar. Eu conversei com ele sobre isso e ele falou que não, que tava tudo certo. Mas eu não sei se era da minha cabeça ou não, ali parecia que ele já tava diferente. Parecia que ele já tinha mudado. Que não ia mais me responder, ou que ia terminar comigo. E eu conversando com as minhas amigas, elas falavam que isso era trauma do outro, que eu tinha pegado achando que todos os relacionamentos agora seriam assim. Mas que, nossa, ele já tinha provado de várias formas, tinha investido em mim, tinha feito um monte de coisa, que não tinha como. E aí ele foi ficando estranho, até no modo de responder, até na frequência da gente conversar, e eu resolvi perguntar pra ele, você vai me deixar? Foi porque a gente teve relação antes e não podia? Eu já não tenho mais o valor que eu tinha antes pra você? E ele falou que não, que na verdade ele tava envergonhado, porque ele não ia conseguir trazer a família dele pra cá, e precisava desse contato antes de casar, e que ele teria vergonha e não sabe se eu aceitaria ir até essa região do interior para conversar com a família dele. Nossa, eu lembro que eu respirei tão leve e falei, nossa, é só isso? Por que você não me falou antes? É lógico que eu vou na região, não me importa se é mato, se é interior, é só para conhecer a sua família, tá tudo bem, eu jamais iria te julgar por causa disso. E ele falava que tinha muita vergonha porque ele passava uma outra imagem aqui. E que talvez eu tivesse me apaixonado por essa imagem e largasse ele, como outras já largaram, por ele não ter essa condição financeira, não vir da família, vir do que ele tá criando na vida dele sozinho. Nós conversamos e eu falei, não, imagina, eu vou. Então ficou marcado de eu ir pra acertar essa coisa do casamento. Nós fomos. E foi pior do que eu pensava. Era um lugar muito feio, muito paupérrimo. E eu não entendia quantas pessoas moravam naquele lugar, porque era tudo muito dividido em quartinhos. E ninguém veio receber a gente. Era um cheiro de número 1 misturado com desinfetante que eu não sei explicar pra vocês. Não só o cheiro, como o aspecto do lugar era pavoroso. E eu respirando porque ele dizia que ali estava a família dele, que ali ia ser fechado o nosso casamento. E eu só queria resolver isso pra ir embora. Eu não sabia que era tanto, eu não pedi pra ele fotos e nem nada. Quando elas conversaram comigo no vídeo, era só o rosto. E eu não prestei muita atenção no fundo, não. Eu fiquei que eu pensava assim, eu não falei pra ele, mas depois de 2 dias ali eu teria trabalho como modelo, né? Então eu ficava só pensando, ai, meu trabalho. Ficava tentando mudar, assim, a cabeça de tudo daquilo que eu tava vendo. E estranho, só tinha mulher, não tinha homem. E aí eu fui perguntar pra ele, ele falou, eu vou pegar meu pai, que tá em um trabalho, e vou deixar você aqui com a minha mãe e as minhas irmãs. Eu acho que era coisa de umas 5, 6 mulheres, mais a mãe. E aí na volta a gente conversa, tem problema? Porque onde eu vou tem mais só homem, eles vão ficar te olhando, você chama muita atenção, qualquer coisa você pode falar com elas pelo Google Tradutor. Tem uma que sabe falar um pouco de inglês, eu achei tão estranho naquela região ter alguma que soubesse falar um pouco de inglês, vocês já vão entender por quê. E aí ele foi, eu muito assim, né, falei tudo bem. Só depois percebi que o meu celular tinha ficado com ele. Mas ele disse que em 2 horas no máximo voltaria e eu não vi problema. Gente, ele não voltou. E só conforme foi anoitecendo, eu fui vendo que aquilo não era uma casa, gente. Aquilo era um lugar da luz vermelha. Não bastava ele morar no meio da favela, num monte de lixo. Eu não tava entendendo porque aquela era a família dele. E o que acontecia era que os quartinhos começava a entrar homem e assim, não era um, era coisa de 10 ou até 20 mais. E teve uma hora que uma mulher que não era, ele não me apresentou como família dele, simplesmente me pegou pelo braço no meio delas, me puxou e me empurrou para um desses quartinhos. O que eu comecei a ouvir nos quartinhos do lado era desesperador.
E eu não entendia como que é assim que a família dele tava lá e essas mulheres então todas eram de rua, faziam programa? E por que que então me enfiaram nesse quartinho? Eu comecei a gelar, a tremer, a suar ao mesmo tempo, porque parecia que eu iria ser usada, da mesma forma que eu estava escutando nos quartinhos do lado. E quando entrou o primeiro homem, onde eu tava, num aspecto assim, suado, sujo, com tudo preto, unha, dente, tudo. Era. Eu não sei explicar. Quando ele entrou, eu fiquei desesperada, mas atrás dele já tava entrando mais. E era um mais horrível que o outro. Tinha homem sem perna, homem gordo, e eles iam entrando. E nesse momento, uma das irmãs dele, eu não sei porquê, entrou na minha frente, foi me empurrando e me tirou desse quarto e ela ficou lá. Eu fiquei do lado de fora por uns 5 minutos e ela saiu desesperada e me levou para um outro quarto que era um pouco maior e que não tinha ninguém. Ela me trancou e eu não sei, ela pedia para eu ficar quieta, para eu não falar nada. Que ela tinha conversado com os caras e resolvido e que depois voltava para me explicar. Aquela noite foi um terror, porque o que eu escutei de barulho dessas mulheres, o que eu senti de cheiro, a nojeira que era, a comida que não tinha, a água que não tinha. E eu ficava com medo de quem que ia aparecer ali naquela portinha pra falar comigo. Até que essa menina veio, era a irmã dele que sabia o básico mesmo de inglês. E disse que eu precisava sair dali, que eu não tinha muito tempo. Ela não durou nem 10 minutos com esses caras lá. Eu não sei muito bem como é que ela conseguiu sair, se ela colocou outra menina no lugar. Eu sei que ela me levou, então, pra uma outra casinha que era bem perto ali e me explicou o que estava acontecendo. Ela disse que o irmão dela era visto como um rei na família e que culturalmente a família dela, como a primeira pessoa era de rua, fazia programa, então todas as outras que nascessem mulheres também faria. Então, irmãs, tia, vó, prima, todas as mulheres ficavam ali com aqueles homens. E o dinheiro que elas ganhavam era para manter o irmão e o pai, que já não moravam naquela região, com o dinheiro que eles investiam do esforço delas com esses 10, 20 homens nojentos que exigiam tudo. E que ele tinha me deixado ali e ordenado que eu fosse usada da mesma forma. Só que eu ganharia mais e esse dinheiro também iria para ele. Ele já tinha falado que eu era uma esposa, que ele já tinha casado religiosamente e que ele iria casar com outras e iria trazer outras para que esse lucro fosse maior. E que ela, na verdade, viu a esperança de eu tentar ajudar ela a sair daquele lugar, não só ela, como as outras irmãs. Que se eu fizesse isso, então elas me defenderiam e não me deixariam participar dessa coisa toda. Mas que senão elas não teriam saída. E eu desesperada, porque eu não tinha mais meu celular. E algumas a gente via que era a favor dela e outras estavam assim, num limite para me pegar e colocar naquele quarto e fazer eu passar pelo que eu teria que passar. Ela disse que não se tinha muito tempo para isso e que com certeza iriam me descobrir logo, iriam descobrir que eu não estava ali, que eu era uma peça-chave importante, que eles estavam esperando. E que a desculpa que ela podia dar é que eu tinha passado mal na primeira noite, mas que ela iria me explicar tudo e que eu voltaria. Então eu teria só esse tempo, porque ela não poderia me esconder e me deixar ali, que eles iriam cobrar. E se eu sumisse, quem iria passar por tudo e sei lá que castigo que seria ela. Não sei como veio na minha cabeça o número do meu produtor, do meu agente, dos meus trabalhos, que eles iriam notar. Eu tinha que estar no outro dia já para provar roupa e tal, então eles iam notar
E eu tinha o número dele. Então, eu falei pra ela que se ela conseguisse de alguma forma contactar ele, avisar o que tá acontecendo, ela podia tirar uma foto minha. Ele era a única saída. Ele era indiano, então eu não sabia como que ele ia receber essa notícia, se ele ia querer entrar nisso, sujar o nome dele. Eu só podia ficar rezando, porque não tinha como ela ficar indo e voltando também, me avisando tudo que tinha acontecido. Meu marido indiano, futuro, ele me deixou lá. Ele ia me deixar lá pra lucrar. Nunca mais que ele ia voltar. Só se eu não estivesse dando esse lucro pra ele. Graças a Deus, o meu booker, né, indiano e abençoado, tirou um dia do trabalho dele pra resolver isso. Também pensando agora, ele ia se dar mal porque tinha questão de trabalho, que eu tinha contrato com ele, de visto, de tudo, querendo ou não, ele tinha uma responsabilidade ali sobre mim. Eu não sei se foi isso, se foi o coração dele, mas ele foi até esse lugar, não foi sozinho, foi como cliente. Conseguiu chegar até mim, exigiu que fosse particular, que não tivesse nenhum outro homem. Me falou um monte, me descascou. E eu falei pra ele que, por favor, que ele me ajudasse, pelo menos, a tirar aquelas meninas dali. Porque se não fosse essa menina, eu não teria saída nenhuma desse lugar. Porque lá, tanto esposa, como mãe, como filha, como prima, como avó, todas têm que ter a mesma função. Infelizmente, o que ele conseguiu foi me levar e levar essa menina às escondidas, enquanto se achavam que ele estava curtindo comigo e com ela. E ele pagou lá um montante maior para isso. Quando a gente chegou de novo em Mumbai, ele me explicou. Primeiro, aquela menina não poderia ficar ali, porque o irmão com certeza ia atrás. Isso poderia dar crime de honra, de várias coisas. Eu não poderia mais me identificar, essa menina não poderia mais se identificar, essa menina teria que sair para alguma parte, mais que ele não tivesse acesso na Índia, ou até mesmo da Índia. E que isso seria um BO muito grande. E que por isso nós não poderíamos salvar a família, as outras meninas, como eu prometi para que isso acontecesse. Porque não adianta denunciar. Tem policial indiano no meio disso. Tem indiano com dinheiro no meio disso. É um grupo muito grande que não tem como se desfazer. Você vai denunciar, não vai acontecer nada e ainda vai prejudicar você. Então ele deixou bem claro que eu ainda estava arriscando muito de tentar ajudar essa menina. Para mim sair de lá era tranquilo. Para ela, não. Nós já chegamos em Mumbai resolvendo passagem para eu ir para outro lugar. Graças a Deus ele tinha contatos fora e ele me direcionava para outros países. Mas essa menina não tinha o que fazer. Ele ainda fez um show de encenação. Outros caras que foi com ele conseguiu levar eu e essa menina para ele ficar lá dizendo que a gente tinha desaparecido, que ele queria o dinheiro dele de volta, porque ele não tinha feito praticamente nada com a gente. Por quê? Se a gente sumisse com ele, a imagem dele também ia ficar taxada de que ajudou a gente. Ele conseguiu, do trabalho dele, enfiar essa menina para viajar em regiões de ali perto, fora da Índia, com muito sufoco. Não foi no primeiro dia. Enquanto isso, ela simplesmente ficou escondida. Ela não podia sair da casa, não podia fazer nada. Alguém ligado ao irmão dela encontrasse ela, já era. Ninguém pode fazer nada para essas mulheres. Elas nasceram com essa obrigação e vão morrer com essa obrigação. E as esposas que eles conseguem levar para lá e enganar também é a mesma coisa. Esses homens, eles não conseguem, na maioria das vezes, casar com ninguém. Ninguém quer ter uma família que sabe que toda a linhagem tá ali trabalhando na rua. Infelizmente, eu não poderia salvar ninguém. E por sorte ou não, essa menina, ela já falava um pouco de inglês, se aparecesse algum estrangeiro ali. E foi isso que salvou ela. O meu booker falou que ainda aconteceu de ele tentar contato, pedir desculpa. Pro meu booker ter muito poder, era um cara que ele também não ia querer bater de frente se não tivesse algo muito grande. Ele também não era super poderoso assim. Mas meu booker, ele fez tudo isso porque ele sabia que ele tinha muito poder, que ele tinha mais dinheiro, que ele tinha como desvencilhar toda a história. E graças a Deus não deu nada de ruim pra ele.
Pelo contrário, né? Ele quis até tentar fazer contato e falar que queria conhecer mais modelos. Esse meu booker não queria entrar nessa coisa de levar meninas pra lá. E aí ele deu uma saidinha falando que não, que o objetivo dele era outro, que o trabalho dele era sério, que as meninas eram internacionais e tal. E ele chegou a comentar de mim, a falar que eu era tipo uma ralézinha que achava que trabalhava com alguma coisa e que se eu desapareci e que ele iria me encontrar em qualquer lugar da Índia, porque ele tinha meu contato, porque eu era apaixonada por ele, porque eu tinha casado com ele, porque era propriedade dele, essas coisas todas. Depois disso, eu jamais coloquei meu pé na Índia e mudei algumas coisas, sim, de dados e informações na história para que não seja identificado de forma alguma. De informação que eu fui buscar, gente, essas casas, né, de mulheres de rua, que elas já nascem com essa profissão dentro da família, e sim, elas bancam os homens da família dessa forma. E não tem como elas fugirem dessa situação. Elas também se expandem ali pro Nepal, para vários outros lugares. E essa menina corria muito risco de ser levada para lugares mais distantes ou até para outros países, para continuar fazendo isso e cada vez mais não ter acesso a ninguém. Ele ficou com o celular dela. Ela ficou com muito medo de que ele de repente descobrisse que é o mesmo booker, que já tinha falado com ela no telefone e tal. Mas de acordo com eles, mas assim que ela falou com o booker, ele correu atrás de bloquear o celular dela para não ter mais acesso. Então eles acreditam que como ele agiu normal, ele não chegou a ler as mensagens que tinha lá. Mas ele tentou contato com ela de várias formas, pela internet, com ameaças, com mensagens. E, como eu disse aqui pra vocês, não adiantava ela denunciar, porque lá também existe a parte da polícia, a parte dos caras que têm dinheiro, a parte de vários homens que acobertam essa situação. E que essa situação é vista como cultural. Não em toda a Índia, por favor, mas em pequenas regiões, sim. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.